Eu acho que foi algo assim que marcou. Teve várias situações assim de monitorar a indústria, mas por efetivamente ver, né, aquilo sendo Você teve destruído. alguma inspeção no período de conflito? De algum lugar que estava em conflito? Deixa eu pensar. É que Você já. O teu trabalho, qual foi o lugar em que você viu que o seu trabalho foi mais significativo? Esse trabalho, não. esse Esse específico específico, porque mexe com o mundo, né, cara? Mexe mexe, com mexe. com a saúde da natureza, vamos dizer assim. Pô, teve um lugar que pô, vocês foram bem positivos e resolveram um problema, ou não deixaram que ele acontecesse? Não precisa falar onde é não, você que deve ter Sim, sigilo. eu tô pensando aqui. Onde vocês... Porque, cara, é uma parada muito maneira isso, cara. É muita responsabilidade. Eu acho que algo que marcou muito foi esse período que eu passei na Rússia, né, fiquei imersa dentro de um campo militar, onde eu vi as munições efetivamente sendo destruídas, né? Então, foi algo assim que foi produzido para ser usado em guerra, né? E aí a gente estava terminando com isso, assim. Então, foi realmente ver algo que poderia, né, acabar com a vida de muitas pessoas sendo destruído, assim. Destruído. Eu acho que foi algo assim que marcou. Teve várias situações assim de monitorar a indústria, mas por efetivamente ver, né, aquilo sendo Você teve destruído. alguma inspeção no período de conflito? De algum lugar que estava em conflito? Deixa eu pensar. É que na Síria, Na Síria, né? Coração apertadinho, né? Foi um período que eu trabalhei muito. Foi durante ou foi pós a queda do... Bashar al-Assad, né? Foi 2013, foi durante. Foi durante. E vocês têm segurança? Sim, sim. Mas teve um carro com inspetores nossos que foi atacado lá. Foi bombardeado, mas todo mundo saiu salvo, sim. O hotel onde os nossos técnicos ficavam também foi bombardeado. Isso aí. E aí você tá... É algo bem... Viver essa guerra, assim, sabe? Não é legal. Ver de dentro, né? Nem ver de perto, é ver de dentro. Né? Pô, deve ter sido... Deixou algum... Eu tô pensando, lembrando aqui. Eu tô falando, assim, né? Às vezes deixa algumas coisas que a gente não quer lembrar. Não, tem umas coisas tristes que aconteceram. Não, imagino que sim. E dentro desse processo, quando você percebeu que estava amadurecendo, que as coisas... Porque você acaba se habituando. Sim, sim. Eu entrei numa posição específica e eu cresci lá dentro, né? Profissionalmente também. Aí, ó, zona de conforto não existe pra mim, né? Pra quê? E aí eu acabei sendo uma pessoa que ajudava mais nas políticas, né? Então eu estudava muito o que estava acontecendo na indústria para mostrar para os governos que a gente precisava mudar algumas políticas Você internas. era diplomata dentro da própria diplomacia, que legal. É isso aí. Porque aí, eu como técnica, eu precisava convencer os diplomatas, que não são tão técnicos, para mostrar, ó, a indústria está mudando, precisamos adequar aqui, adequar ali. Então, foi um período que eu senti que eu estava evoluindo muito profissionalmente e pessoalmente, porque aí eu comecei a lidar com pessoas de outros níveis, né? Embaixadores, diplomatas. Não era questão técnica, tinha a questão da comunicação também. E aí eu aprendi ainda mais assim a questão de liderança, que é algo que eu trabalho hoje muito, né? Como é importante a gente ouvir, entender as diferentes visões, né? Pegar perspectivas para depois comunicar aquilo que realmente faz sentido, assim. Uma dúvida aqui, você falou da farmácia, das indústrias farmacêuticas que são basicamente que mexem mais com essa parte química. Tem outro segmento que mexe com partes químicas ou só empresas que mexem com petróleo, enfim, para a gente entender qual é a abrangência desse segmento químico no mundo. É gigante. Tintas, pesticidas, farmacêuticos, alimento, carpete. É tirado de tudo quanto é lugar, né? Vem tira do petróleo, tira de outro derivado da natureza, se é assim que pode dizer. O engenheiro químico, ele é muito isso, assim, ele é olhar para a natureza, olhar para os recursos naturais que existem e ver como ele pode transformar esses recursos em bens usáveis para nós, né? Então, assim, hoje se estuda muito para fazer, por exemplo, plásticos mais leves, né? Então, por exemplo, um carro elétrico.
tem todo um estudo para que o tanque de combustível né, específico, as peças sejam os mais leve possível para que o consumo de combustível seja o mais leve. Então, o engenheiro químico olha para isso e tenta otimizar, assim, né? Entendi, vai encontrando os soluções. processos. Vai. A gente é o transformador ali de soluções. Engenharia é inventar, né? Um engenheiro é muito do... o nome, né? Vamos fazer uma engenharia aqui. uma engenharia. Vamos inventar algo, vamos criar algo. E aí tem as diferenças. Eu diria que o engenheiro químico, olhando de volta, é uma profissão muito interessante em termos de... Porque abrange todos os mercados que existem, né? Bom, eu estou procurando aqui qual é a etimologia da palavra. Engenharia? Você sabe? Ai, assim... Mas eu acredito que é inventar, reinventar algo. Tá achando que a história está de bobeira? Fala pra ela, Selma. Porque até isso é interessante, né? Porque a engenharia química é a que mais tem mulheres presentes, né? Porque tem engenharia elétrica, civil, metalúrgica, tem vários segmentos. A química é que acaba atraindo mais mulheres, assim. Tu vai gostar. Qual a etimologia da palavra engenharia? Quero aprender. Teve que vir aqui no Rio de Janeiro pra um ex-jogador de futebol te perguntar isso. Se ferrou, otário. Porque ele fala que o jogador é burro, tá? Eu não falo isso, não. Fala assim, tá falando. Fala pra mim. Ele só custa aprender e esquece rápido. Tá vendo, Mayara? A gente vai ser cancelado por causa dele. Vem do latim ingenium, que significava talento, aptidão. Gostei. Venção, invenção, capacidade. Da origem latina de... Rivou-se diretamente o termo português engenho, aproximadamente com o mesmo significado, com a adição do sufixo eiro, engenheiro, que designa indivíduo de uma profissão. Chegou-se a palavra engenheiro. Legal, obrigada. Maneiro. E é bem legal mesmo. Bem isso mesmo. É o que você falou. Só não tinha a parte literal da parada. E quando você entrou, você já sabia que 7 anos era o período? Sabia que era o período. A gente já entra com essa condição, sim. E aí, o meu período, ele concluiu em 2020, né? E aí foi quando começou a bater também internamente, assim, o que eu vou fazer depois disso, né? Onde é que eu vou me enfiar depois disso? Onde que eu vou, assim, porque realmente, você vive 7 anos, assim, foi um período muito feliz da minha vida, eu digo, assim, porque morando na Europa, aprendendo muito, viajando com as contas pagas, né? Porque era bom. Verdade. Também. E agora você falou, só para acrescentar, você falou que morou em vários lugares na Europa. Morei só na França e na Holanda. Só na França e na Holanda. Você viajou, né? Não Viajei morou, muito, Isso que eu ia perguntar. E essa diferença, né? Quando você acabou, você poderia ter ficado lá se você quisesse. Ela ficou triste que para viajar tinha que pagar. Mudou. Tu podia ter ficado lá se quisesse. Poderia. Então, teve um processo, em 2020, foi quando a pandemia aconteceu também, que aí eu concluí meu termo, né, meu ciclo, e aí eu acabei pensando, eu queria muito fazer um sabático, queria dar aquele momento, reflexão aí, quais os próximos passos, acho que todo mundo tem esse sonho aí. E aí, como surgiu a pandemia, eu pensei, não é o melhor momento para fazer um sabático. E aí eu comecei a prospectar vagas, né, de trabalho na Europa. E aí foi quando eu me tornei gerente. Aí tu voltou para ser gerente? Fui para uma indústria lá na Holanda, uma multinacional holandesa. Fiz um processo também e acabei sendo chamada para o cargo. Então, às vezes, as coisas não acontecem na hora que a gente quer. Acontece. Normalmente não, né? Normalmente, tipo ontem, né? Tem que contar essa história, né? Mas aí eu, então, acabei indo para uma multinacional holandesa. Aí meu objetivo era melhorar os processos e tornar os processos sustentáveis, né? Então, produzir plásticos através de matéria-prima renovável, ou então fazer reciclagem, né? Tem água, obrigada. Ou fazer um processo 100% reciclado, assim, era o meu objetivo. E aí liderei engenheiros, então entrou o lado Bárbara, gerente aí, nasceu, digamos assim, né? Aprendendo com a diplomacia que teve que fazer. E aí foi um momento difícil, porque não era exatamente o lugar que eu queria, né? Eu tive que me mudar, ir para o interior da Holanda, mas foi um momento que eu me desenvolvi muito profissionalmente.
Foi bem bom, mas bem desafiador no lado pessoal. Ainda mais junto com a pandemia e tal. Isso foi durante a Foi pandemia, durante a no pandemia. interior da Holanda. Imagina o interior da Holanda. A Holanda é Lockdown. pequenininha. E aí Lockdown. foi aí que eu precisei aprender holandês. Eu morei 7 anos na Holanda e eu nunca me esforcei muito, porque eu trabalhava em inglês, em espanhol, em francês, em inglês predominantemente. E aí eu precisei aprender holandês. Então eu realmente entrei, né, mais uma vez no idioma. Eu dormia ouvindo aulas em holandês para aprender. Passava o dia em reunião em holandês, então acabei. Pô, isso é maneiro, eu nunca tinha pensado nisso. Durante o sono. Não, sono. você ir dormir não é porque um amigo meu que... Ai, mas aí o cérebro não descansa. Mas um amigo meu que falava alemão, ele falou, você só vai aprender a falar alemão quando você sonhar em alemão. Eu dormia. Aí eu ouvindo. relacionei isso que você falou. Eu dormia ouvindo. Mas no final eu tinha dores de cabeça, porque era tanto idioma, assim, é difícil quando você está aprendendo. Igual o canal Diz fala. que quando você está aprendendo o idioma, você mexe com a plasticidade do cérebro, né? Ah, eu acredito. O canal fala, pô. É a coisa que você mais mexe com o cérebro é quando você aprende um novo idioma. Acredito. Pô, ela tem facilidade para aprender idiomas, ela estudou. Tenho, que nem uma- tenho. Facilidade A facilidade que tu tem é que tu estudou pra caramba. Não, é isso que ele isso fala. aí, eu sou curiosa. É isso que ele fala. Não, eu tenho facilidade para aprender idiomas. Eu estudo sábado, domingo. Mas sabe algo que a literatura fala até, né? Quando uma criança ela já é educada em 2 idiomas desde a infância, a tendência dela aprender outros idiomas aumenta consideravelmente. Eu não sei o percentual, mas é muito maior. E eu tenho origem alemã. E meus pais falavam alemão em casa. Meus avós falavam alemão. Então eu cresci, a primeira língua que eu ouvi, na verdade, foi o alemão. Eu aprendi português mais na escola. Com meu irmão indo para a escola, daí meu irmão começou a aprender português na escola. Ele é mais velho que eu. E aí foi quando eu aprendi português também, né? Então eu acho que meu cérebro ele já tinha essa flexibilidade, plasticidade aí, né? Pô, isso é legal pra caramba. É. Pô,